Fala pessoal, tudo beleza? Galera, eu tô aqui com vocês para fazer a análise da primeira parte desse edital da gente do concurso de soldado da Polícia de São Paulo. Lembrando o seguinte, em São Paulo, você que quer ser bombeiro militar, não existe um concurso para os bombeiros. Você precisa fazer o concurso da polícia e depois de aprovado em todas as etapas, aí sim você pode manifestar interesse em entrar para a ESB, que é a Escola Superior dos Bombeiros. Então, São Paulo, o concurso é pela polícia, e aí se você quiser ser policial, você já está exatamente no caminho correto. E se você quiser ser bombeiro militar, depois de passar por esse caminho, você vai ter que fazer essa manifestação de interesse. Mas vamos lá, nosso concurso de soldado de São Paulo acabou de sair o edital. Nossa, galera, prova pela FGV, muita informação legal. A gente vai nesse vídeo analisar toda a primeira parte desse edital. Então eu separei aqui, são muitos detalhes que eu quero falar com vocês, que são os detalhes mais importantes desse concurso. Ó, repara o seguinte, primeiro a gente vai começar pela remuneração, tá? Eu fiz questão de elencar aqui os pontos mais importantes para você entender como é que a remuneração funciona do soldado de segunda classe, que é esse que tem entrada pelo concurso de soldado da Polícia de São Paulo. Repara o seguinte, a remuneração básica inicial do cargo de soldado da PM de segunda classe, ela vale R$ 4.852,21. Esse é o salário hoje, mas anualmente podem acontecer mudanças e tudo mais, mas no momento que a gente está fazendo esse vídeo, esse é o salário e a previsão dele no edital. Só que tem um detalhe, é importante você entender quanto cada pedaço constitui esse salário, porque isso vai acarretar em mudanças ao longo da tua trajetória dentro da corporação. Olha só que interessante, né? Esse salário, ele tem um valor padrão de R$ 2.033,27. Então, esse é o salário base, né? O pedaço, como se fosse a estrutura, a raiz desse salário total que você vai receber. Só que você recebe pelo Regime Especial de Trabalho Policial, que é o RETP, ele vale R$ 2.033,27. E aí, com isso, você ainda tem a insalubridade. Aí, além da insalubridade, você ainda recebe outros benefícios, mas a insalubridade, ela vale R$ 785,67. Só que repara o seguinte, quando você junta o salário padrão, você junta o regime especial de trabalho, a RETP, e você junta a insalubridade, você chega naquele salário básico que eu falei lá em cima de R$ 4.852,21. Então esse é um ponto legal de você entender como é constituído o salário que você vai receber. Eu não vou falar aqui os benefícios todos do seu cargo, porque senão a gente vai ficar num vídeo muito extenso, vai ficar preso, mas eu acho que a gente focar nossa atenção no salário base inicial já traz uma luz bastante grande para muitas coisas que vocês perguntam para a gente. Um outro ponto importante, eu vou passar com vocês aqui capítulo a capítulo desse nosso edital. Agora a gente está entrando no capítulo 1, que é chamado de as disposições preliminares. E aí os pontos mais importantes aqui eu vou bater com você. Por exemplo, ele fala que é uma coisa que vocês reclamam bastante, a gente sempre tem muita reclamação disso, no concurso não ter vaga para deficiente físico. Por que não tem vaga para deficiente físico? Isso está previsto aqui nas disposições preliminares. Olha o que versa sobre isso, né? Não haverá reserva de vaga para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções militares. Então é por conta deste motivo que não tem vaga para deficientes, como é lei. É uma lei do nosso país que os concursos reservem uma parcela de vagas para deficientes físicos, mas o cargo de polícia está isento dessa normativa por conta da natureza da função que não permite, tá? Outros pontos importantes são dos requisitos, aí já entrando no capítulo 2, né? No capítulo 2 dos requisitos para inscrição e da posse. Isso é muito importante porque é uma lista extensa, eu vou passar rapidamente com ela, com você, para você ter uma noção do que precisa ter minimamente para participar, né? Ser brasileiro, ter idade de 17 anos e no máximo 30, aqui em São Paulo, vai de 17 até 30 anos, você tem que ter estatura mínima, descalço de 1,55 se for mulher e de 1,60 se for homem. Então 1,55 mulher, 1,60 homem. Tem que ter pago a taxa de inscrição, então isso também é basilar para poder participar, um requisito. Sobre tatuagem, que é uma coisa que vocês perguntam muito pra gente. Tatuagem pode ou não pode?
Tatuagem pode. Só que existe uma lista enorme do tipo de tatuagem que não pode. Eu não vou passar por isso tudo, mas você pode ter bom senso para chegar a essa conclusão. Imagina, por exemplo, você quer ser policial e aí você tem uma tatuagem, por exemplo, de uma folha de maconha na bochecha. Não vai dar certo isso, obviamente. Ou imagina que você tem uma tatuagem de uma facção criminosa no peito ou no ombro. Não vai rolar, não vai dar certo invariavelmente, não vai ser possível. Então, são coisas nesse sentido que são proibitivas com relação às suas tatuagens, tá? Outras condições para entrada, né, requisitos de inscrição, são condições de posse para o cargo. Possuir aptidão física, repara, antes eu falei da inscrição, agora eu estou falando da posse. Da posse, para você poder tomar posse, você tem que ter aptidão física compatível com o exercício do cargo. E por que isso é tão importante? Porque para você executar sua função, você precisa ter um porte físico condizente com isso. Vamos imaginar o cenário de uma pessoa extremamente obesa, né, que está muito fora de forma. Não tem como ela exercer as funções de um policial, um bombeiro militar. Não dá, não tem como fazer isso. Então, esse é um requisito para posse, tá? Possuir rigidez física e mental, possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo, e daí decorre aquela exigência que a gente ainda vai falar lá na frente do exame psicológico também, psicotécnico das coisas, né, que vocês reclamam bastante também sobre isso. Tem que estar quite com as obrigações eleitorais. Então você que não votou, chutou o pau da barraca, não apareceu, não justificou, não nada, tem que resolver isso, senão você não vai poder tomar posse. Tem que estar quite com as obrigações militares se for do sexo masculino. Ah, mas por que se for do sexo masculino? Porque para o sexo feminino é facultativo. Então, o sexo masculino é obrigatório. No feminino não é obrigatório. E vem ainda outros requisitos, né? Se for militar, porque isso pode estar acontecendo, você pode ser militar de uma força, está migrando para esse concurso. Então, se militar, tem que estar enquadrado em pelo menos comportamento disciplinar bom ou equivalente, não ter cometido nos 2 últimos anos nenhuma transgressão disciplinar classificada como grave ou equivalente. Então, tu tem que ter andado na linha aí. Se tu já é militar, não pode ter dado nenhum vacilo nesse sentido, senão tu não consegue tomar posse também. Ter concluído o ensino médio ou equivalente. Esse equivalente é muito importante a gente bater nessa tecla. Por quê? O equivalente significa que você pode ter feito um EJA, por exemplo. Significa até que você pode ter feito o Enem. Eu não sei se você sabe, mas o Enem tem equivalência de diploma de nível médio. Dependendo da nota que você tira o Enem, você pode usá-lo para requisitar o seu diploma de ensino médio. Porque se você conseguir uma nota muito alta no Enem, justifica-se com base nesse preceito que se você tirou aquela nota é porque você tem os conhecimentos de nível médio. Então você conseguiria usar esse artifício como ele tendo validade para você como um diploma de nível médio. Então é isso que essa parte do edital traz para a gente. Ser habilitado para a condução de veículo entre categoria B e E. Então você precisa ter carteira de motorista B até E, qualquer fração aí no meio do caminho. Tem que ter, obrigatório. Muitas vezes vocês mandam essa pergunta para a gente porque tem alguns estados que não exigem carteira de motorista. Por exemplo, Rio de Janeiro não exige. Você pode pegar sua carteira de motorista depois de passar no concurso. Mas aqui em São Paulo não é assim. Tem que ter carteira de motorista entre a escala B e E. Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas. Por que isso? Lá na frente, a PEMESP vai fazer um raio-x na tua vida, vai fuxicar a tua vida para entender que tipo de ser humano era você, né? Então, você precisa ser uma pessoa idônea, de uma reputação ilibada, ou seja, não pode ter feito um bando de porcaria aí ao longo da tua trajetória de vida. Se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar não ter sido demitido ex officio, por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído o licenciado e bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação. Ou seja, se você era das Forças Armadas, você não pode ter sido desligado porque eles não queriam você lá. Por exemplo, você era um baderneiro lá nas Forças Armadas, aí você foi desligado. Você não vai conseguir tomar posse no concurso da polícia. Porque por que eles vão receber uma pessoa que foi considerada insubordinada lá na outra Força Armada? Então já vamos evitar problema e vamos deixar você de fora. Então é isso que esse ponto aqui está dizendo pra gente, tá? Esses foram os pontos mais importantes do nosso capítulo 2. Tem mais coisa? Tem, mas esses são os mais importantes.
Agora, do nosso capítulo 3, ele fala do procedimento para inscrição no concurso. Nesse ponto, é importante ressaltar com vocês o seguinte: a prova da polícia aqui de São Paulo, ela acontece, obviamente, em São Paulo, em todo o nosso estado de São Paulo, mas ela acontece fora de São Paulo também. Então, pessoas que estão em outros estados, elas conseguem participar dessa primeira etapa do concurso, mesmo não estando em São Paulo. Isso tem uma série de funções: aumentar a margem para o número de inscritos, possibilitar que pessoas de outros estados concorram a essas vagas também, enfim, atender à necessidade da corporação de conseguir absorver pessoas capazes. Então, abre-se espaço para brasileiros que estejam em outros estados poderem fazer o concurso também. No item 6.4 desse ponto, que é o capítulo 3, ele traz uma questão bem importante para a gente, que é relevante, né, nesse nosso papo, que a escolha do local de realização dos exames das partes 1 e 2, que são as partes técnicas do nosso concurso, né, de matérias, de conteúdo, ela refere-se apenas a essa etapa do concurso, ou seja, ele está deixando claro aqui no edital que o fato de você estar em outro estado e poder fazer o concurso não significa que todas as etapas do concurso vão acontecer no seu estado. Você vai conseguir fazer a primeira parte no seu estado de origem. Se você passar nessa etapa, aí você vai ter que se deslocar para conseguir fazer o resto, porque eles não vão fazer necessariamente no seu estado as demais etapas do concurso, tá? É importante também nesse pedaço do nosso edital destacar alguns outros pontos. Por exemplo, o item 7.1.3, né? Ele fala assim: é importante que o candidato venha manifestar que quer utilizar a pontuação diferenciada. O que ele está falando com relação a essa questão de pontuação diferenciada? É se você vai concorrer às cotas de negro, pardo, índio, cota de hipossuficiência econômica. Então, esse ponto ele está tratando disso. Se você quiser concorrer a esse tipo de diferenciação, tá? E o candidato poderá declarar-se preto, pardo ou indígena ou manifestar que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciado, submetendo-se às regras gerais estabelecidas no edital. Você não é obrigado, é isso que essa parte está dizendo. Por exemplo, se você se julgar preto, eu me julgo preto, ou eu me julgo índio, ou eu me julgo pardo, tudo bem. Você pode até se enxergar assim, mas você pode não querer disputar as vagas com relação a esse tipo de diferenciação e você pode querer concorrer às vagas de ampla. Você também pode. Então você pode ter uma pessoa, um indígena, que resolva concorrer às vagas de ampla concorrência. Se ele não manifestar o interesse, é problema dele, é uma escolha pessoal, tá? Ou seja, é uma escolha de cada um dos inscritos no concurso. Outro ponto importante é sobre a taxa de inscrição, né? Para você poder fazer parte do concurso, você vai ter que desembolsar aí R$ 85 para participar desse concurso de soldado da polícia. Vamos combinar que não é nenhuma taxa exorbitante, mas se você está em situação de dificuldade financeira, é bom você já ir se preparando, vai juntando dinheiro de pouco em pouco, até você conseguir ter esses R$ 85 para poder se inscrever no concurso. E um detalhe, tá? Que passa batido por muitos de vocês, e você que estuda com a gente também pode usar esse artifício. Olha que interessante. Terá direito à redução de 50% no pagamento da taxa de inscrição o candidato que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos: seja estudante matriculado no ensino médio ou curso pré-vestibular ou curso superior em nível de graduação ou pós. Ou seja, se tu tá na escola, tá fazendo um curso, por exemplo, aqui com a gente, o Perspectiva é um curso preparatório. Então ele se enquadra como um pré-vestibular, porque está preparando para um concurso. E se você receber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou tiver desempregado. Então se você está nessa primeira e nessa segunda situação, cumulativamente você pode pedir 50% de redução da taxa de inscrição dos R$ 85. Então olha que bacana, né? Se você se encontra nessa situação, fica um pouco menos sofrido para você levantar esse dinheiro se você está desempregado, porque você vai precisar levantar metade dele, porque você só precisa de 50%, né? Os pontos mais importantes desse capítulo 4, a gente já praticamente varreu todos eles. Depois, com o tempo, se surgirem dúvidas, você pode escrever aqui nos comentários, pode deixar qualquer coisa aqui que a gente ajuda você. Agora a gente vai para o capítulo 5, que ele trata da realização dos exames de conhecimentos, que é a prova objetiva, que é a parte 1, e a prova discursiva, que é a parte 2, que é a redação. Olha o que ele fala: a prova objetiva vai ser constituída por 60 questões. Se você não sabia disso, estou te apresentando essa informação. Nossa prova escrita,
ela tem 60 questões de múltipla escolha. Lembrando, né? A, B, C, D, E. São 5 opções na nossa prova. E como é que está dividido isso? Português são 20 questões. Matemática, 15. Conhecimentos gerais, 15. Noções de informática básicas, né? 5 questões. E noções de administração pública, 5 questões também. Então, juntando todo esse pacote de questões, você tem lá as 60 questões da sua prova. E na parte 2, que é a parte discursiva, você tem a redação. A redação, casca grossa redação. A gente vai falar disso em outro vídeo, em outro momento, mas é importantíssimo você ter um preparo de excelência para essa etapa, tá? Agora, vamos para o capítulo. No capítulo 5, ele vem tratando das etapas do concurso. Isso é legal de você saber porque tem uma diferença entre ser etapa classificatória e ser etapa eliminatória. Então, a classificatória, ela muda sua posição no concurso. A eliminatória é ou fica ou sai. Então, tem essa diferença. Ela não muda sua posição. Se você não tiver sucesso, você é deletado no concurso. Se você tiver sucesso, você simplesmente pode continuar para as demais etapas. Então, por exemplo, a prova objetiva, que é a parte 1, ela é eliminatória e classificatória. A prova discursiva, né, que é a dissertativa, que é a parte 2, ela também é eliminatória e classificatória. O exame de aptidão física, ele é eliminatório. Ele não muda a sua posição no concurso, mas ele te elimina dele, se você tiver um insucesso. O exame de saúde, ele tem caráter eliminatório também. O exame psicológico, ou psicotécnico, né? Ele também é eliminatório. E a avaliação de conduta social, reputação e idoneidade também é eliminatório. O que você percebe com isso? Que de todas as etapas do nosso concurso, apenas as 2 primeiras, a etapa 1 e a etapa 2, elas são classificatórias também, que é a prova escrita. As demais etapas, elas servem para te limar do concurso ou deixar você continuar, beleza? Um ponto muito importante ainda dentro desse bloco é para falar com você com relação ao que você vai poder estar usando na hora da prova. Porque aqui em São Paulo isso é muito diferente de outros estados. Por exemplo, você pode estar com caneta esferográfica de tinta preta, preferencialmente, mas eles também aceitam azul, só que o pulo do gato está aí. Você também pode estar com lápis preto e borracha. Aí você pode estar pensando, mas isso aí não faz diferença nenhuma na minha vida. Faz toda a diferença, porque em vários concursos pelo Brasil, você não pode usar lápis e borracha, só caneta. E o que isso muda na tua vida? Muda o lugar que tu tem para riscar as coisas. Imagina tu tá fazendo conta de matemática e se você não tem lápis e borracha, só pode caneta, tu vai riscando e não tem como voltar atrás. Agora, se tu tem lápis e borracha, tu faz, apaga. Então você consegue desenvolver muito melhor o seu raciocínio, porque você tem um espaço para fazer isso e você pode apagar para consertar alguma coisa que você tenha percebido que você mandou mal ali e não precise riscar tudo e começar tudo de novo. Então isso é um ponto positivo muito grande desse concurso da PEMESP. Poder usar lápis e borracha, tá? Lápis preto e uma borracha, tá? Com isso, a gente fecha esses pontos todos, basicamente, desse primeiro blocão. Lembrando o seguinte, dependendo do lugar que você esteja fazendo prova, porque a gente já ouviu muito aluno falar isso pra gente, né? Pode ser que os fiscais, eles não botem um controle de tempo para você saber o que está acontecendo, porque não pode celular e nem relógio. Agora, tem que ter, está previsto no edital. Tem que ter um controle de tempo no quadro, na sala, para você poder acompanhar, enquanto você está fazendo a prova, como é que está o tempo evoluindo ali. E o fiscal ele vai marcando de tempos em tempos o controle para você não se perder na dinâmica da sua prova. Isso é o seu direito, tá no edital. Então, se você estiver no local de prova, que você sente para fazer e não tem nada falando de horário em lugar nenhum, você pode fazer essa solicitação para o fiscal. Fiscal, por gentileza, poderia colocar o controle de tempo da nossa prova no lugar visível? Por quê? Porque isso é seu direito para você poder fazer a prova com uma execução de excelência, beleza? Eu vou encerrar esse primeiro bloco do nosso vídeo por aqui, essa parte 1. Na parte 2, a gente vai estar falando de outros pontos que eles vão continuar do item do capítulo 8 em diante, e aí a gente fecha a análise desse nosso edital com esses 2 vídeos, né? Parte 1 e parte 2. Eu espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui para você. Qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários. Se você não quiser perder nenhum conteúdo, ativa as notificações aqui, se inscreve no nosso canal do Perspectiva. A gente só fala de concurso de bombeiro militar pelo Brasil. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente está falando do concurso de polícia, porque para você se tornar bombeiro em São Paulo, você precisa fazer o concurso da polícia, porque ele é a porta de entrada para você se tornar bombeiro. Porque em São Paulo, o bombeiro é policial.
Mas aqui no Perspectiva, toda a nossa preparação é pensando nos concursos de bombeiro de todo o Brasil. Beleza? Um forte abraço. Segue a gente nas redes sociais também. Deixa qualquer comentário que você queira aqui embaixo. E vamos que vamos. Daqui a pouco você corre lá e assiste o vídeo da parte 2. Um abraço. Tchau, tchau.